de vocês, pela vitória de vocês. Que igreja linda, viu? Parabéns, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pelo seu pastor. É muito bom a gente fazer parte de um ministério que tem investido no reino de Deus, né? Com excelência, com tudo aquilo que a gente pode desfrutar do melhor dessa terra. Eu vim acompanhado do meu irmão Felipe, meu irmão mais velho, está aqui, o pastor já apresentou ele. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Eu acho que das duas opções que você falou aqui, eu senti as duas. Deus falando e a pressão. Você já viu o tamanho do homem? Eu acho que quando eu estou em Natal, eu me sinto grande, forte. Aí quando eu chego aqui no Rio, aí ele para do meu lado, fala: pastor, o senhor vai estar lá domingo, né? Como é que fala não? Não tem como. Aí foi recebido por um obreiro ali. Ali. Paz do Senhor, pastor. Amigo, dá vontade de voltar embora de lá porta. Foi para ser obreiro aqui, tem que ser grande e forte também, meu filho. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos os obreiros dessa casa. Pastor Toninho, pastor Gabriel, parabéns pelo aniversário. Antes de entrar aqui na palavra do Senhor, é sempre bom a gente instruir ao povo, à igreja, a orar pela vida do seu pastor, né? Ore pela vida do seu pastor. Ele não me pediu que falasse isso, mas sempre que você puder, e eu sei que muitas pessoas, muitos irmãos já fazem isso, mas sempre que você puder, ore pela vida do seu pastor. Acredite, como um pastor que fala que os pesos mais pesados que ele carrega não são da academia, são do chamado. Então, se você pode, na sua casa, quando você se lembrar, ore pela vida do seu pastor. Ele precisa da sua oração. O pastor precisa da sua oração. Se o Espírito Santo falar alguma coisa no seu coração para você fazer para ele, faça. Não pense: meu pastor não precisa. Ele precisa sim do seu cuidado, da sua oração. Pode ser uma coisa simples aos seus olhos, é um chocolate, mas leve. No caso dele não. Pode ser um pote de proteína, de creatina, essas coisas. Mas faça, abençoe o seu pastor. Amém? Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia não em João 20, mas em Mateus 21. Eu acho que talvez hoje seja a última vez que eu venho a Vilar dos Teles. Não sei se depois dessa palavra o seu pastor vai ter coragem de me convidar novamente. E eu relutei um pouquinho para falar isso, mas eu busquei em outras mensagens e o Senhor me direcionava para esse texto de Mateus capítulo 21. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 18 e o versículo 19. Você que encontrou aí pode dizer um amém? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Só até aqui. Mateus capítulo 21, ele inicia trazendo a história, o momento em que Jesus está entrando em Jerusalém.
a conhecida entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas o recebem, cortam galhos de árvores, colocam pelo caminho para que Jesus, acima do jumento, pudesse entrar pela cidade, e eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus está narrando o momento em que Jesus está entrando em Jerusalém. Jesus está se direcionando para o templo, e quando Jesus chega no templo, ele se depara com os cambistas. E aí você conhece também esse momento que Mateus ele relata, onde Jesus vira a mesa dos cambistas, Jesus repreende os cambistas, tudo aquilo que estavam fazendo da casa de Deus. Ele dizia: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo como casa de salteadores. Jesus repreende aquele povo, Jesus repreende os sacerdotes. Jesus está entrando em Jerusalém, sendo reconhecido pelo seu próprio povo como o Messias. Mas no versículo anterior ao que nós lemos, no versículo 17, é o versículo que diz que quando Jesus sai de Jerusalém, Jesus vai para Betânia, passa a noite em Betânia, provavelmente na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Não especificamente Mateus relatou aqui, mas a gente imagina. Mas no versículo 17 diz que deixando, saiu da cidade para Betânia. Jesus sai de Jerusalém, sai do foco da atenção, vai para uma outra cidade, cidade de Betânia, passa a noite em Betânia, e na manhã seguinte, ao texto que nós lemos, versículo 18, e de manhã, voltando para a cidade, que cidade? Jerusalém, teve fome. Quando Jesus teve fome, ele avista uma figueira, e ele se aproxima da figueira para buscar frutos naquela figueira. E a gente vai se debruçar um pouquinho nesses dois versículos, porque os frutos da manhã, os primeiros frutos, são os frutos mais desejados. Por quê? São diferentes porque o fruto está fresco, está cheio de orvalho, ele está hidratado. São os frutos mais vigorosos, produzidos por uma planta ainda cheia de força e vigor. Os frutos da manhã são os frutos do início da frutificação, é o ápice daquela planta, daquela árvore. Costuma ser um fruto mais doce, um fruto mais firme, porque a planta colocou nele os seus melhores nutrientes. Talvez você já tenha passado por uma árvore em algum momento da sua vida, uma mangueira, um pé de laranja ou uma macieira. Talvez você já tenha passado por alguma árvore que naquele dia tinha um fruto verde ainda, não muito maduro. Mas você passou lá algum dia depois, 2 dias depois, e você passa, o fruto já amadureceu. Você já viveu isso? Já teve essa experiência? Já viveu na roça? Já viu que você passou um dia por uma árvore, o fruto estava verde, no dia seguinte ele estava maduro? Porque os frutos da manhã é onde a planta coloca ali os seus melhores nutrientes. São os frutos que não sofreram com o calor do sol, com o vento quente, para desidratar, para roubar dele a sua beleza, o seu sabor. Todos os nutrientes estão ali, e pela manhã diz que Jesus volta para a cidade. E quando Jesus volta para a cidade, diz o versículo 18 que Jesus teve fome. Jesus teve fome. Você já parou para imaginar que somente 2 vezes na Bíblia aparece essa frase, que Jesus teve fome? Eu parei aqui, os olhos aqui, tem uma moça aqui com uma camisa tão bonita, gente, vermelha e preta, coisa linda. Eu vejo o número 1 nessa camisa, coisa linda. Segue o líder, volta para a mensagem, volta, rapaz. Jesus teve fome. Só 2 vezes na Bíblia aparece que Jesus teve fome. A primeira vez você sabe, depois que Jesus é batizado no Jordão, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto e passa 40 dias de jejum no deserto.
No final desses 40 dias, ele é tentado pelo diabo. No final desses 40 dias, aparece em Mateus capítulo 4. E Jesus teve fome. Aí Satanás, sabendo disso, vai tentar Jesus na sua fraqueza, na sua necessidade. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus vira para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira vez que aparece na Bíblia que Jesus teve fome, quando Jesus é tentado. A segunda vez, Mateus 21. Jesus passou a noite em Betânia. No dia seguinte de manhã, ele teve fome. E para uma pessoa que passou 40 dias de jejum, e eu posso falar isso para você, não porque passei 40, mas já fiz alguns dias de jejum, para você que passa uma noite, um dia sem comer, você não fica descontrolado. Você não perde o controle da sua vida. Você não perde o controle daquilo que você pode ou não pode fazer. Quando Jesus se depara com essa figueira sem frutos, ele não libera uma palavra profética para que ela pudesse produzir frutos naquela hora. O homem que estendia a mão e que liberava uma palavra onde as pessoas eram curadas, onde os cegos voltavam a enxergar, onde o leproso ficava curado, onde o paralítico levantava, onde o morto voltava a viver. Ele olha para a figueira, ele não libera uma palavra para que ela produzisse frutos, não. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus não estava fora de si. Jesus não estava descontrolado. Jesus, ele libera uma palavra sobre aquela figueira, porque essa fome que Mateus está relatando representa a busca de Deus por frutos espirituais no seu povo, na sua nação. Essa fome não é uma fome simplesmente física, mas fome de ver resultados da frutificação e da fidelidade a Deus. Quando Mateus está dizendo que Jesus teve fome, significa que Jesus tinha uma expectativa daquilo que o Evangelho gera em mim, em você. A fome de Jesus aqui não é uma fome por um simples fruto, não. Aqui ele está falando da nação de Israel. Nesse texto, Jesus está próximo de Jerusalém, na última semana do seu ministério público ao povo, e aquela figueira simbolizava a nação de Israel, o povo de Israel. Isaías, o profeta messiânico, ele vai trazer um texto que se compara a esse texto de Mateus capítulo 21. Isaías capítulo 5, ele vai dizer assim: eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, ergueu uma torre de sentinela, construiu um tranque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas boas. Olha o que Isaías está falando. Ele fez tudo. Ele escolheu a melhor parte da colina. Ele tratou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores vides. Ele construiu uma torre de sentinela para que evitasse ladrões, roubadores, animais. Ele construiu um tanque de prensar uva para que o produto da videira pudesse ser um produto mais valioso, mais fresco, melhor. E ele tinha uma expectativa de colher uvas boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Isaías está falando sobre a expectativa de Deus sobre a nação de Israel. A expectativa de Deus sobre aquela nação era: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu tirei vocês quando vocês não eram nada e ninguém, de lugar nenhum. Eu arranquei vocês do pecado, eu conduzi vocês pelo deserto, eu cuidei de vocês, eu protegi vocês, eu sustentei vocês, eu livrei vocês, eu conduzi vocês para uma terra da promessa. Eu tinha uma expectativa de que vocês pudessem me servir e me adorar, única e exclusivamente. A expectativa de Deus a respeito daquilo que Ele fez na nossa vida. Mas a videira só produziu uvas bravas, não boas. Aqui a palavra de Deus está dizendo sobre a expectativa que Deus tem sobre a nação de Israel. Mateus capítulo 21 fala sobre a expectativa de Jesus sobre o povo judeu.
E trazendo agora para os nossos dias, eu trago esse texto para os nossos dias. Esse texto também fala sobre a expectativa que Deus tem em relação à minha vida e à sua vida. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele espera enxergar na minha vida e na sua vida frutos que o Evangelho produziu em mim e em você. Jesus olha para aquela figueira e Ele não acha frutos. A expectativa de Deus é tão grande na minha vida e na sua vida, querido, para que a gente possa gerar frutos, que Jesus em João capítulo 15, Ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá frutos, Ele corta, e todo ramo em mim que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto. A expectativa de Deus na minha vida e na sua vida é tão grande para que a gente possa dar frutos, que quando a gente não dá fruto, Ele está dizendo: o agricultor vem e corta. Por quê? Para não condenar a videira a ser uma videira infrutífera. Todo ramo que dá fruto, Ele poda. Para quê? Para que possa dar mais fruto, para que possa dar mais fruto, para que possa dar mais fruto. É quando Deus olha para mim e para você na expectativa de ver os frutos que o Evangelho produziu na minha e na sua vida. É quando o lavrador trabalha na minha vida, quando o lavrador trabalha na minha casa, espera colher bons frutos. Eu salvei você, eu curei você, eu limpei você, eu transformei você, eu resgatei você, eu estou trazendo provisão para você, estou trazendo proteção para você, eu libertei você dos vícios, eu fiz uma obra na sua vida e agora eu quero ver os frutos disso. A figueira chamou a atenção de Jesus, porque, avistando uma figueira na beira da estrada, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. A figueira chama a atenção de Jesus, porque ela já tinha as folhas. E a figueira, especificamente, é uma árvore que primeiro ela dá o fruto e depois ela dá a folha. E quando Jesus avista aquela figueira de longe, Jesus está olhando e está dizendo: se tem folha, tem fruto. Se tem folha, tem fruto. Se essa figueira está bonita de se ver, é sinal de que tem fruto ali. É quando Jesus olha para a figueira e diz, quando Jesus olha para a figueira, quando Jesus olha para a figueira, quando Jesus olha para a figueira e diz: está bonito de se ver, deixa eu chegar perto para ver se tem fruto. Mas quando Jesus chega perto dessa figueira, só tinha folha. Essa figueira representa uma vida cristã de aparência. Parece crente, botou a roupa de crente, colocou o sorriso de crente, o linguajar de crente. Ele foi para o lugar onde os crentes vão. Ele fala igual um crente, dá glória a Deus igual um crente, oferta igual um crente, levanta a mão igual um crente, chora igual um crente, ora igual um crente, mas só tem folha. É aquele que, se você apertar um pouquinho, ele se entrega. Se apertar um pouquinho, se espremer ele um pouco, ele volta para trás. Ele entrega aos pontos. Se a vida ficar um pouquinho mais difícil, se encontrar um primeiro problema, se passar pela primeira crise, a primeira tempestade, ele pensa em voltar para a vida passada.
A gente não precisa ir muito longe, não. Existe um discípulo que andou aproximadamente 3 anos com Jesus, servindo a Jesus, ao lado de Jesus, e quando foi pressionado, você é um deles, você fala como um deles, você se veste como um deles, se age como um deles. Disse: não, eu não conheço. Tem folha, parece que é, mas não é. Parece que é, mas são só folhas. E por quê? Qual é o motivo que essa figueira só tem folhas? A resposta está no texto. Ela estava plantada na beira do caminho. É aquele que, na beira do caminho. Você já ouviu falar sobre a parábola da semente que caiu na beira do caminho? Quando vêm as aves dos céus, roubam a semente. É a árvore que está na beira do caminho. A árvore que está na beira do caminho é diferente da árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Quando o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Existe uma diferença de onde você está plantado, se à beira do caminho ou junto a ribeiros de água. E junto a ribeiros de água fala sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá uma vida frutífera. É a palavra de Deus que nos livra do pecado. É a palavra de Deus que nos traz proteção. É a palavra de Deus que nos traz discernimento. É a palavra de Deus que fortalece a nossa fé. É a palavra de Deus que nos guarda do dia mau. É a palavra de Deus que nos livra de nos afastarmos da presença de Deus. É a palavra de Deus, ribeiros de água, que alimenta a árvore e não dá apenas folhas, ela também dá fruto. Frutos não é aquilo que você recebe. Frutos é aquilo que... Os frutos são gerados pela transformação que a palavra de Deus faz na nossa vida. Os frutos não é só serviço na casa do Senhor. Não, pastor, eu estou dando fruto. Está fazendo o que? Não, eu estou servindo na igreja. Ei! Você pode estar servindo na igreja e estar gerando fruto nenhum. Você pode estar trabalhando na igreja de segunda a segunda e não está gerando fruto nenhum. Sabe por quê? Eu vejo lá em Apocalipse uma igreja que se envolvia em trabalhos. A igreja de Éfeso, você vai ver, vocês trabalham muito, é verdade. Vocês trabalham muito, é verdade. Vocês trabalham demais, é verdade. Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Frutos não é aquilo que o Evangelho ou Deus nos dá, mas é aquilo que você gera através daquilo que Deus fez na sua vida. Frutos, vou falar de novo, não é aquilo que Deus te dá. Não é casa, não é carro, não é um celular. Não são bens, não. Frutos não são isso. Frutos não é aquilo que o Evangelho de Deus te dá, porque Ele dá sim. Ele te abençoa. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em abençoar a sua casa. Deus tem prazer em abençoar a sua empresa. Deus tem prazer em abençoar o seu negócio. Deus tem prazer em abençoar a sua família. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em abençoar o seu casamento. Mas isso não são frutos. E a nossa busca hoje está apenas sobre aquilo que Deus pode nos dar, e não sobre aquilo que nós precisamos gerar através do Evangelho que nos alcançou. Enquanto Deus está olhando para a gente, está esperando ver em mim frutos. Fruto não é apenas um resultado, fruto é um testemunho. Porque o mundo reconhece aquele cristão que anda na luz. O mundo reconhece os frutos na vida de alguém. As pessoas que foram moldadas nas noites mais sombrias da vida, mas quando brilhou o sol da justiça, surgiram os frutos que foram gerados através daquela noite.
Deixa eu falar uma coisa para você: o mundo não precisa de pessoas mais lendo a Bíblia. Já existem muitas pessoas lendo a Bíblia. O mundo não precisa de mais pessoas lendo a Bíblia. Hoje a gente tem devocional para homem, devocional para mulher, devocional para jovem, devocional para criança, devocional para adolescente, devocional para casais, devocional para idoso, devocional no café da manhã, devocional no café da noite, devocional na hora do almoço, devocional para isso, devocional para aquilo. A gente não precisa de mais pessoas lendo a Bíblia. A gente precisa de pessoas praticando a Bíblia. A gente precisa de pessoas vivendo a Bíblia. A gente não precisa de pessoas lendo sobre Jesus. A gente precisa de pessoas vivendo como Jesus. Frutos espirituais não podem ser gerados pelo esforço humano, mas através daquilo que o Espírito Santo, habitando dentro de gente, transforma dentro da gente. Porque você pode ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, e não permitir que Deus trabalhe na sua vida como Ele precisa trabalhar. Você continua sendo aquele cristão ranzinza, que não perdoa a pessoa que tem que perdoar, que não tem misericórdia daquela pessoa que você tem que ter misericórdia, que não tem compaixão de quem precisa ter compaixão. Fruto é isso. É você ter sido perdoado por Deus e perdoar aquela pessoa que te fez mal. É você ter misericórdia de alguém. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de você. É você ter compaixão de alguém. Por quê? Porque Deus teve compaixão de você. É você amar alguém mesmo não merecendo ser amado, mas você demonstrar o amor. Isso são frutos. Paulo vai trazer uma lista dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, mansidão, domínio próprio. São alguns frutos. Sabe o que Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo 8? Quando ele está falando da videira, do agricultor, dos ramos que dão fruto, dos ramos que não dão fruto. Ele vai dizer: o meu Pai é glorificado quando vocês dão frutos. Quando você tem uma vida cristã frutífera, Deus é glorificado. Quando você começa a gerar frutos no Evangelho, através do Evangelho fez na sua vida, Deus é glorificado. Quando existe uma transformação na sua vida, na minha vida, Deus é glorificado com aquilo que o Evangelho faz dentro de você, não aquilo que você recebe de bens materiais desse mundo. Esses são frutos. Jesus chega perto daquela figueira e não acha nela senão folhas. Jesus disse: nunca mais, nunca mais. Está escrito isso na sua Bíblia? Tá? Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. A maior condenação, o maior juízo de Deus ao homem é deixá-lo como ele já está. O que Jesus falou para a figueira? Não falou nada demais. Jesus olhou para ela e viu que não tinha frutos. Foi isso? Está comigo aqui? Jesus disse: não tem fruto? Tá bom, nunca mais nasça fruto de ti. Está sem fruto? Vai continuar como está. Ah, você não tem frutos? Continue assim, uma vida infrutífera. A maior condenação, o maior juízo de Deus contra o homem é deixá-lo viver do jeito que ele está. Por isso que Deus, no seu infinito amor, graça, misericórdia, Ele olha para o homem
diz: não tem jeito. Ele não tem jeito. Ele não tem saída. Ele não tem esperança. Ele não vai conseguir sair daí. Ele não tem forças para se livrar desse mal, desse pecado, desse lamaçal. Ele não vai conseguir. Ele olha para mim, caído, e diz: o Anderson não vai conseguir. Eu preciso enviar o meu filho. Eu preciso enviar o meu filho para pagar um preço que ele não vai conseguir pagar. E o texto áureo da Bíblia que nós repetimos alguns meses atrás: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a minha vida de tal maneira, Deus amou a sua vida de tal maneira. Você que entrou aqui nessa manhã, sendo crente ou não, Deus te amou de uma tal maneira, de uma tal forma, tão incompreensivelmente humana, que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelos meus e os seus pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para mim e disse: não tem jeito, ele não consegue, sozinho ele não tem esperança. Eu vou mandar alguém para resgatar ele, para libertar ele, para tirar ele dessa vida e levar ele a uma nova vida, não uma vida infrutífera, mas uma vida que gere frutos, uma vida que foi alcançada, que foi transformada, que foi liberta. E o amor de Deus, Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para aquela árvore que não dava fruto, ele olhou para aquela árvore que estava à beira do caminho e disse: não, você não vai continuar assim, você não vai continuar uma vida infrutífera, você não vai continuar abandonado na beira do caminho, não. Ele enviou aquele que ele tinha de melhor para o meu resgate, para o seu resgate, para a sua libertação, para a sua salvação. Por quê? Porque a maior condenação e o maior juízo de Deus é permitir que um homem viva uma vida sem frutos. Nunca mais nasça fruto de ti. O maior juízo de Deus para um homem seria deixá-lo da mesma forma, da mesma maneira. Por isso que o Evangelho de Deus é poder para transformação, para libertação. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu queria orar junto com você. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei em que parte dessa palavra falou com você. Se existe alguma coisa que precisa ser transformada, ore a Deus aí.